Olá, criptomaníacos! Esse é o início do fim da moeda fiduciária, dos grandes dinossauros. O dólar aqui, ó, bonitão como um tiranossauro Rex, e o Bitcoin, o grande cometa, se aproxima para acabar com essa espécie monetária que está entrando em extinção. Donald Trump acabou de soltar ordens executivas aí e que algumas pessoas estão achando que já assinou a reserva estratégica de Bitcoin. Será que isso realmente aconteceu? Quais são os impactos das ordens executivas assinadas por Donald Trump e ligadas ao mercado de criptomoedas? É o que descobriremos no vídeo de hoje, se o senhor e a senhora aí deixarem o like, se inscreverem no canal. Tem maluco que ainda não se inscreveu? Não é possível. 2025, tem gente que não se inscreveu? Acho que sim, hein? Acho que metade aí não se inscreveu. Então se inscreve no canal e aproveita e já deixa o like, que é de graça, promoção. Ontem, essa matéria da Livecoin gerou aqui um oba-oba no mercado brasileiro. Trump cumpre promessa e assina a ordem executiva para criar reserva de Bitcoin nos Estados Unidos. Ah, então ele criou a reserva, Bitcoin tem que bater em 1 milhão hoje. O que aconteceu? Não passou aqui dos 105 mil dólares, está acontecendo alguma coisa? Calma, pessoal. Não é exatamente isso. A manchete é um pouco clickbait, né? Na verdade, o que o Trump fez foi estabelecer o primeiro grupo de trabalho presidencial dedicado exclusivamente às criptomoedas, de forma a transformar o país em uma referência global na regulação e adoção de ativos digitais. Apesar de não ser a criação da reserva estratégica de Bitcoin, esse é um grande passo. É quase certo que isso vai acontecer nos primeiros 100 dias do mandato do Donald Trump, conforme ele tinha estabelecido, né? Que ele ia botar sua aprovação dentro dos primeiros 100 dias. Já nos primeiros dias, ele já criou esse grupo encabeçado por uma pessoa muito importante, uma senadora totalmente pró-Bitcoin, que teve a ideia da reserva estratégica de Bitcoin. Então, na minha visão, é quase certo que isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Agora, já aconteceram algumas coisas que são tão importantes quanto a reserva estratégica de Bitcoin. É sobre isso que a gente vai falar agora. Primeira coisa, o Trump reverteu aquele ataque que vinha acontecendo com quem faz autocustódia, ou seja, você guardar as suas próprias criptomoedas. Agora é proibido ao governo tentar criar mecanismos de ataque à autocustódia. Você tem o poder de guardar as suas criptomoedas, isso é extremamente importante. Você não vai ser um criminoso porque não está deixando suas criptomoedas dentro de um banquinho ou lá registradas com o Estado. Isso mantém a privacidade do dinheiro, né? Essa privacidade que vem sendo perdida na moeda estatal. No Brasil, por exemplo, com a criação aí de Drex e todas essas estruturas de CBDCs, cada vez menos você tem privacidade. A privacidade está acabando. O governo quer saber desde como você ganha o seu dinheiro até como você gasta o seu dinheiro. E agora o Trump dá um passo importantíssimo no país mais importante do mundo, na economia mais forte do mundo, de permitir a autocustódia. Claro, é impossível você impedir isso de acontecer no Bitcoin, se as pessoas utilizarem suas próprias carteiras, mas dificulta a adoção. Aquelas pessoas que ainda usam bancos, ainda usam exchange, teriam mais dificuldade de manter a sua privacidade e agora isso está mais tranquilo. Ligado a isso que eu falei, Trump proibiu CBDC nos Estados Unidos. Isso é fantástico, vai completamente contra toda essa porcaria que está acontecendo ao redor do mundo, inclusive no Brasil, com a ideia do Drex. Então está aqui a proibição categórica de moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, dentro da jurisdição norte-americana. Vocês vão ver que isso aqui vai impactar não só os Estados Unidos, como todos os outros países. Já vamos chegar nisso em breve. E como eu falei no início desse vídeo, apesar dessa ordem executiva não confirmar ainda a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, esse grupo criado já dá indícios de como ela será feita. Então, está escrito assim dentro da ordem executiva. O grupo de trabalho avaliará a potencial criação e manutenção de um estoque nacional de ativos digitais e proporá critérios para estabelecer tal estoque, potencialmente derivado de criptomoedas legalmente apreendidas pelo governo federal por meio de seus esforços de aplicação da lei. Claro, a forma que o Estado tem de conseguir dinheiro, na maior parte das vezes, é roubando o teu dinheiro. Com criptomoedas não é diferente. O Estado vai arrumar formas de processar pessoas, tomar ali dinheiro, parte desse dinheiro vem em criptoativos e ao invés de vender esses criptoativos, trocando ele por shitcoin, trocando ele por dólar, não. Eles vão guardar
isso em criptomoedas. Não sei se converterão para Bitcoin ou se teremos várias criptomoedas dentro desse estoque nacional, dentro dessa reserva estratégica americana. O que importa para a gente, como diz aqui o CZ, né, o fundador da Binance, é o seguinte: reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos praticamente confirmada. Criptomoedas se movendo na velocidade das criptomoedas novamente, ou seja, aquela super velocidade, né? O mercado cripto ele é muito mais rápido do que o mercado tradicional. Uma coisa que demora anos e anos no mercado tradicional, em cripto, em questão de meses, está resolvido, e aqui também parece estar. Reserva estratégica está quase prontinha. Uma confirmação de reserva estratégica de Bitcoin faz com que o preço do Bitcoin, o preço justo, digamos assim, seja, sei lá, $1 milhão ou acima disso. Afinal, o maior país do mundo está acumulando Bitcoin. Todos os outros países e todos os outros indivíduos deveriam fazer a mesma coisa. Então, de um dia para o outro, o valor vai se multiplicar. Se a gente tem quase uma confirmação disso acontecendo, porque quem está encabeçando é uma Bitcoiner, e o preço ainda está pouco acima de $100 mil, eu enxergo isso como uma grande oportunidade. Por fim, nesse pacotão de novidades, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, abriu caminho para bancos tradicionais custodiarem Bitcoin e criptomoedas. Então agora, o seu vovô, o seu titio, não precisam mais recorrer a uma exchange que eles nunca ouviram falar para poderem ter e guardarem seus criptoativos. Eles podem ir lá no Itaú dos Estados Unidos, no Banco do Brasil dos Estados Unidos e guardarem serviços de custódia dentro desses bancos tradicionais. Isso atrai justamente fundos de pensão e também esse investidor tradicional. É muito capital que vai entrar para dentro das criptomoedas devido a esse tipo de ação. Na minha visão, o ponto mais importante dessa custódia de bancos para criptoativos é a opção de empréstimos colateralizados em Bitcoin. Imagina o seguinte, você não precisa mais vender o seu Bitcoin agora. Você vai pegar um empréstimo no banco, um empréstimo em dólares, por exemplo, e você vai lá e deixa o seu Bitcoin, deixa a sua criptomoeda como garantia e toma empréstimo em dólares nos Estados Unidos. Então, olha que sensacional. Você sabe que a tendência é o Bitcoin ganhar valor com a passagem do tempo e o dólar perder valor. Então, ao invés de você vender o seu Bitcoin e ter que pagar impostos e tudo mais, você não vende. Você deixa no banco como garantia, toma dólares e com o passar do tempo é capaz de você gastar os dólares, o Bitcoin valorizar ao longo do período de empréstimo e o empréstimo sair de graça. Agora que vocês já entenderam o que veio nesse pacotão, nessa ordem executiva voltada ao mercado cripto, vamos entrar em detalhe daquele ponto mais importante, ou seja, a proibição da CBDC, da moeda digital de Banco Central. Porque não é somente o que parece, é uma jogada de mestre do Donald Trump, uma jogada de mestre dos Estados Unidos. A matéria da Livecoins traz que Trump proíbe criação do Drex dos Estados Unidos. Ele disse que ameaça a privacidade dos cidadãos. Nossa, que político bonzinho, né? Como sempre, os políticos pensando no povo aí, preocupados com a nossa privacidade. Claro que não, né, pessoal? Tem algo por trás disso. A dica vem nesse parágrafo. A ordem executiva defende o fortalecimento do dólar como moeda global e a promoção de stablecoins privadas respaldadas pela moeda norte-americana como uma alternativa viável. Está falando aqui daquelas stablecoins que são ligadas ao dólar. Ou seja, o USDT e o USDC, as duas principais do mercado que movimentam bilhões e bilhões de dólares todos os dias. A criação de uma CBDC americana, ou seja, o dólar digital, mataria a USDT, a USDC, tomaria o papel que essas stablecoins têm hoje no mercado. Com um problema. Hoje, as stablecoins compram dívida americana. Elas compram títulos do governo para terem ali como reserva, mantendo a paridade com o dólar. Ou seja, você vai lá, compra um USDT, precisa ter $1 dentro das reservas lá da Tether. Como é que isso pode ser feito? Pode ser feito com o próprio dólar em reserva ou com títulos do governo. Então, quer dizer, essas stablecoins ajudam o governo americano, ao mesmo tempo que se infiltram em todos os outros países. Assim como eu tenho o USDT, você tem o USDC, todo mundo aqui tem stablecoin do dólar, vivendo no Brasil, mas não tem dólar no Banco do Brasil ou no Itaú, porque é difícil de obter, acontece o mesmo lá na Europa e em todos os outros países. Todo mundo está tendo dólar na mão.
parte dessa dívida do governo americano nas mãos. Demanda pela moeda americana nas mãos. O dólar está ganhando mercado globalmente, o que ele não tinha antes, ficava meio concentrado ali nos bancos centrais de cada país, mas não na mão de cada indivíduo. Afinal, cada governo quer que a sua população utilize a sua moeda, porque essa é a forma de controle do Estado sobre você. Você vai usar real. Dessa forma, eu consigo te roubar. Eu imprimo moeda, né? Eu gero inflação e tomo poder de compra de você, transfiro valor de você para o governo, para o político. Essa é a forma de controle. Agora, se a população de um país não está usando a moeda local e está usando o dólar, significa que quem está tendo poder sobre você agora não é mais o seu governo direto, e sim Donald Trump. A única forma de impedir que o Donald Trump conseguisse tomar esse poder de outros países seria o país adotar Bitcoin. Porque o Bitcoin é descentralizado. O Bitcoin não está sob comando, sob ordens do Donald Trump. Só que o Trump sabe que a Europa está dominada pelo pensamento socialista, ou seja, não tem nada de livre mercado. A zona do euro não vai adotar Bitcoin como moeda. Na verdade, a tendência maior é eles fazerem justamente o contrário, tentarem impedir as criptomoedas. Abraçar ainda mais forte a ideia de CBDC, de moeda digital do Banco Central. E aí, eles estão completamente destruídos. Banco Central Europeu sugere acelerar a criação de euro digital em resposta a Trump. Pronto, checkmate. Qual será o passo seguinte da Europa? Proibir criptomoedas, o que já está sendo proposto. Parlamento da Europa pede o fim das criptomoedas após Donald Trump legitimar mercado. Pronto, a partir desse momento, todo o mercado cripto, todo o dinheiro de criptomoedas sai dos países tradicionais, lá vários países europeus, por exemplo, e migra para os Estados Unidos, completando o objetivo final de Donald Trump, que é tornar os Estados Unidos a casa dos criptoativos. Estados Unidos, que entraram depois no jogo, né, eram bem ali restritivos às criptomoedas, conseguem acelerar esse processo, trazendo todo o valor desse mercado para dentro do seu território e também criando sua reserva estratégica antes de todos os outros concorrentes europeus. Na hora que a Europa se der conta, babou. A maior parte já vai estar dentro do mercado americano, mais uma vez, checkmate, ponto para os Estados Unidos. Realizando a promessa que o Trump fez ontem lá em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial. Ele prometeu fazer dos Estados Unidos a capital mundial de inteligência artificial e criptomoedas. Prometeu ontem dentro de território europeu e vai concluir essa jogada de mestre muito antes do que as pessoas podem imaginar, justamente porque os políticos europeus ainda não entenderam essa jogada. E isso explica, em parte, porque o Bitcoin ainda está valendo 105 mil dólares, como vocês estão vendo aí na tela. Deveria estar valendo 150 mil dólares, mas o mercado ainda não se deu conta desse checkmate feito pelo governo americano, que domina o mundo, é a principal economia mundial. Mas o gráfico não mente. Aquilo que eu falei para vocês, né, um reteste sobre essa estrutura no gráfico diário, tá vendo? Rompe a estrutura, vai lá em cima o preço, volta nessa barra vermelha, encosta perfeitamente sobre o triângulo, confirma ele como suporte e a partir daí estamos subindo, confirmando o rompimento. Isso vai nos levar para aqueles valores lá no topo, né? Tô falando de 140, 150 mil dólares. Quanto tempo vai levar? Não sei. Algumas semanas, alguns meses, mas vamos chegar lá. O Bitcoin não precisa do Donald Trump, mas os Estados Unidos precisam do Bitcoin para se manter na primeira posição da economia mundial. E já que eu falei tanto sobre o mercado americano, se você quiser ter exposição ao dólar ou às ações dos Estados Unidos, utilize a Quant Fury. Tá aí na tela para vocês, né? Basta vir aqui, ó, em pesquisar e procura o ativo que você quiser. Por exemplo, quero Tesla. Bota Tesla aqui, vai aparecer a ação da Tesla, clicou, tá o gráfico aqui e você compra a ação da Tesla mesmo estando no Brasil e sem pagar taxa alguma. Inclusive, qualquer ETF, inclusive ETFs de Bitcoin, você encontra dentro da Quant Fury para negociar. Quer ter exposição ao dólar e receber em poupança em dólar? Também consegue. Eles te pagam juros da economia dos Estados Unidos mais 0,5%.
basta acessar a sua conta aqui e colocar esse valor em carteira spot, tá? Tem que estar, obviamente, em dólar, USDT ou USDC, tá? Fazendo isso, como vou mostrar para vocês em Tether, que eu tô sem nenhum agora, comprei Bitcoin, né? Mas vocês vão ver no histórico aqui que todo dia eu recebi ali juros do saldo, tá vendo? Justamente por estar posicionado em Tether dentro da Quant Fury. Quem tiver interesse, link na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Por hoje é só, muito obrigado e bora buscar esse $1 milhão por Bitcoin.